Agora convidamos Isabel Casita Alves, membro da comunidade desde o ano da sua fundação, para ser a mediadora da terceira mesa do segundo dia do nosso fórum Famílias Novas. Uma salva. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou Isabel Casita e eu não podia deixar de falar, né, que as minhas irmãs disseram que são casadas com os homens mais lindos do mundo e não é verdade. O homem mais lindo do mundo está sentado lá no fundo, o nome dele é Adalberto. Por favor, levante-se. Nós somos casados há quase 31 anos, temos 7 filhos homens, uma neta e somos membros da comunidade Famílias Novas há 13 anos, consagrados desde o início de coração e estamos em caminho de vocacionado. Bom, para compor a última mesa do fórum, eu queria chamar o Padre Lodge. Por favor, padre, que dispensa comentários, né? Que vai finalizar, né, conosco a palestra dele, que é Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não? Não é isso? Me desculpe. Ah, tá. Sente-se. Fica à vontade que eu vou anunciar também o nosso outro tempo. Tempo eu não sei. Eu sou nova aqui no pedaço, então preciso saber essas coisas. 1 hora o senhor terá. Isso. E gostaria de também convidar o professor doutor em Filosofia e Teologia, Joel Gracioso, para compor a nossa mesa. Seja bem-vindo. O professor Joel possui experiência no ensino de Filosofia e Teologia, com ênfase em História da Filosofia Medieval, Patrística, Ética, Antropologia Filosófica, Filosofia da Religião e Teologia Cristã Oriental. Coordena o Centro de Estudos Agostinianos, que possui a maior biblioteca sobre Santo Agostinho na América Latina. E a palestra dele é a evangelização dentro da vida acadêmica. Com ele a palavra. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus essa oportunidade de estar aqui nesse fórum, nesse evento, promovido pela comunidade Famílias Novas, e agradecer também, evidentemente, a coordenação do evento, o convite que me foi feito para falar sobre um tema que particularmente é especial para mim, né? Falar sobre a evangelização ou a verdade no meio acadêmico me parece que é algo extremamente importante e necessário, né? Mas para nós podermos falar sobre isso, eu gostaria então de dividir a minha fala, minha exposição, em 3 partes, né? Em primeiro lugar, relembrar um pouco a origem da universidade, o que é de fato uma universidade, quando surge isso e qual era a concepção que se tinha ali no mundo medieval. E depois, num segundo momento, falar um pouco sobre a realidade da universidade na nossa época, o que de fato está
ocorrendo, acontecendo, não só no Brasil, mas também em outros lugares. Quando começou, digamos assim, esse desmonte da universidade. E, por fim, um terceiro momento, além de mostrar as consequências de tudo isso, o que fazer como cristãos, como católicos, perante essa situação, perante esse desafio. Então, como todos nós sabemos, a universidade, ela é uma criação, uma invenção praticamente da Igreja. A Igreja Católica, é justamente ali no século XII, nós temos, né, a Universidade de Bolonha, né, mais ou menos no ano 1150, que é considerado uma data como o nascimento dessa universidade, e depois vão surgindo outras universidades, como a Universidade de Paris, que vai ter uma importância muito grande no mundo medieval, né? E, de fato, quando nós pensamos no surgimento da universidade, no contexto medieval, nós percebemos que o intuito da Igreja e dos atores históricos naquele momento, que estavam envolvidos com esse fenômeno, era justamente estabelecer um ambiente de pesquisa e de produção do saber, onde as pessoas pudessem realmente ter um espírito investigativo, né, de ir estabelecendo e conquistando cada vez mais o conhecimento, o saber, e se aproximando, evidentemente, cada vez mais da verdade. Para isso, para esse ambiente de pesquisa e de produção do saber, atingir os seus resultados, digamos assim, a universidade também era um lugar de debates, de discussões. Era um lugar onde as polêmicas eram enfrentadas. Então, é ali que existe a famosa disputa, né, chamadas disputátios medievais. De um professor com outro professor, ou de um aluno com outro aluno, ou de um professor para com os alunos, e por aí vai. Então, isso nos mostra que, nesse contexto medieval, a universidade era justamente um ambiente que pressupunha o quê? Pressupunha um amor profundo à verdade, uma busca sincera pelo conhecimento, pelo saber, né? Ou seja, sobre um conhecimento sobre o mundo, sobre as coisas em geral, né? Sobre o ser humano e, evidentemente, sobre Deus. Mas para que isso surtisse efeito e conseguisse atingir os seus objetivos, se entendia que todas as áreas do saber precisariam ter espaço. E principalmente, repito, esse espírito de debate, de discussão. Um diálogo, essa dimensão dialógica do saber, né, e de discutir. Porém, não debater por debater, não dialogar por dialogar. Que nós vamos ver que é um problema do mundo contemporâneo. Hoje em dia, quando você fala em diálogo, as pessoas acham que dialogar é simplesmente você ficar conversando. Me assusta, por exemplo, quando, dentro da igreja, quando você pega alguns documentos, quando fala, por exemplo, diálogo ecumênico. Se você pegar o texto e entender, o diálogo ecumênico é um diálogo entre cristãos que busca a verdade. Vamos buscar a verdade, porque ela é uma. Mas, infelizmente, o que se tornou em muitos lugares o diálogo ecumênico? Um chazinho das 5, onde as pessoas se reúnem para bater papo, para conversar,
para cada um colocar suas perspectivas, o seu ponto de vista. E, infelizmente, é inevitável quando acontece isso. Não tem como não cair num certo tipo de relativismo. Porque, eu repito, uma coisa é um diálogo, quando você pega, por exemplo, um diálogo no sentido platônico, lá no mundo antigo, ou no sentido agostiniano, né, Santo Agostinho, contexto da patrística, ou mesmo essa questão da disputável, etc., no mundo medieval. Há um diálogo, há controvérsia, há discussão, há o respeito, mas tudo isso em busca da verdade. Vamos enfrentar o problema. Vamos enfrentá-lo com sinceridade, com rigor, né? E, de fato, com a devida piedade, como diria Santo Agostinho, para poder atingir a verdade. Mas, infelizmente, em muitos ambientes, isso se perdeu. Eu dei o exemplo da questão do chamado diálogo ecumênico, mas eu poderia dar um exemplo no meio acadêmico também. Por exemplo, no Brasil, é muito comum, nas universidades, existe fórum também, vamos fazer um fórum de filosofia, por exemplo. Aí vamos discutir o mal. Tema do fórum, o mal. Aí o primeiro palestrante fala, o mal segundo São Gregório de Nissa. O segundo fala sobre o mal segundo Santo Agostinho. O terceiro fala sobre o mal segundo Santo Tomás. O quarto fala sobre o mal segundo Pascal. O quinto fala sobre o mal segundo Hannah Arendt. E o sexto fala sobre o mal segundo a pós-modernidade. Tudo bem? Cada um fez a sua exposição na perspectiva daquele autor. E aí você diz, professor, e depois? Depois encerra-se o fórum e cada um vai para a sua casa. Aí você vai dizer, que bonito, que interessante. Vejo respeito à liberdade de expressão. Sim, que bom, teve liberdade de expressão, cada um pôde colocar ali a sua perspectiva. Só qual é o problema? O problema é que em nenhum momento foi feito o debate, a discussão. Em nenhum momento se discutiu os pressupostos a partir dos quais cada um daqueles filósofos dizem o que dizem. E principalmente, quem está mais próximo da verdade? É Gregório de Nissa? É Agostinho? É Hannah Arendt? São os pós-modernos? Quem é que está dizendo a verdade? E aí você expõe um monte de opiniões, você expõe um monte de perspectivas, e cada pessoa que se vire sozinha para fazer a síntese. Então veja, eu não sou contra que haja exposições sobre um tema a partir de perspectivas diferentes. O que me assusta e o que eu sou contra é a falta de espaço e de interesse pelo debate, pela discussão. Principalmente fazendo a seguinte pergunta: qual filosofia, qual resposta, qual teoria é a mais coerente, é a mais verdadeira? E aí o que assusta, a maioria dos professores vão dizer, essa pergunta não pode ser feita. Essa pergunta não pode ser feita porque cada resposta filosófica, cada tese que um filósofo estabelece, ele defende determinada tese a partir de uma determinada estrutura. Então imagina assim, a estrutura A, estrutura B, estrutura C. Então cada estrutura de pensamento gera uma tese. Como são estruturas totalmente diferentes, a tese que está dentro da estrutura A não tem nada a ver com a tese que está dentro da estrutura B, que não tem nada a ver com a tese da estrutura C. Isto chama-se o quê? Estruturalismo. É a ideia de que essas estruturas, elas não têm como dialogar, elas não têm como discutir, porque a tese que a estrutura A defende, ela é verdadeira dentro daquela estrutura, entenderam?
Eu tenho a estrutura B defende outra tese. Aquela tese que a estrutura B defende é verdadeira dentro daquela estrutura. Ou seja, cada estrutura é fechada em si mesma. E na medida em que cada estrutura é fechada em si mesma, e não tem como fazer comparação ou debate, é inevitável você cair ou no relativismo ou no chamado perspectivismo. E, portanto, eu nunca vou atingir uma verdade universal, que seja necessária, que seja absoluta. E isso é visto como uma coisa chique. Isso é visto como uma coisa nobre, porque você está respeitando as diferenças, as perspectivas. Você não é uma pessoa dogmática, você não é uma pessoa intolerante e autoritária, onde você acha que só existe uma verdade que é válida para todo mundo. Então veja, no mundo medieval, que muitas vezes, ainda existem pessoas, que eu não sei de onde elas tiram isso, mas ainda existem pessoas que apresentam a Idade Média como um período das trevas. É o período das trevas, é o período da superstição e da crendice, é o período não sei do quê. Se a igreja criou as universidades no mundo medieval, nesse ambiente que eu acabei de dizer, como que eu posso dizer que a Idade Média é um período das trevas? Então nós precisamos entender que existe aí todo um desenvolvimento histórico. Por que se colocou a Idade Média como período das trevas? Porque teve o século XVIII, que foi o século das luzes. E, portanto, os pensadores iluministas e outros acabaram interpretando do modo deles, da maneira deles, aquilo que veio antes. E se o século XVIII era o século das luzes, então a Idade Média era o período das trevas. Lógico que devemos tomar cuidado, sim. Eu sou medievalista, faço parte da Société Internationale de la Philosophie Médiévale, que fica na Bélgica. Então, existem idealizações? Existem. Nós temos que tomar cuidado com os extremos. Então, tem aqueles que dizem que a Idade Média é o período das trevas. E tem aqueles que dizem que a cristandade medieval é como se fosse o céu na terra. Não tem sentido isso também. Por quê? Porque a própria Idade Média, primeiro que existiram Idade Médias. Não existiu só uma Idade Média cristã. Existiu uma Idade Média cristã latina, existiu uma Idade Média cristã bizantina, existiu uma Idade Média cristã árabe muçulmana, existiu uma Idade Média cristã judaica. E com certeza o período medieval teve as suas belezas, a sua grandiosidade, teve filosofia, teve ciência, teve teologia, teve o surgimento das universidades. Então, foi muita coisa bonita. Mas, com certeza, o mundo medieval também teve as suas dificuldades. Também teve os seus problemas. Por exemplo, por que praticamente quase todos os autores medievais discutem a problemática da existência de Deus e a relação entre fé e razão? Se eles sentem tanta necessidade de aprofundar e explicitar essas coisas, é porque, com certeza, no mundo medieval, deveria, no mínimo, ter um pouco de confusão nesse sentido. E é só você pegar muitas lendas e questões do mundo medieval que mostra que, por um lado, tem toda essa beleza que eu disse, que, na minha opinião, é a maioria das coisas, mas também tinha lá suas limitações, as suas dificuldades, como outras épocas históricas também. Talvez por um motivo óbvio, que a nossa fé nos ensina. Onde tem ser humano, tem filho de Adão. Então, se tem filho de Adão, tem lambança. É simples. Ou seja, o ser humano é capaz de grandes coisas, ele é imagem de Deus, ele não perdeu isso, mas é uma natureza ferida. E como o próprio catecismo nos ensina, mesmo após o batismo, as consequências do pecado original perduram. Portanto, o caminho é longo. Por isso que nosso Senhor nos dá tantas coisas, Por isso que Ele nos dá o seu Espírito, por isso que Ele nos dá os dons do Espírito Santo, por isso que Ele nos dá as virtudes teologais, enfim, por isso que Ele nos dá a sua graça. Por isso que Ele procura nos capacitar. Por quê? Porque o caminho até o céu é longo, é uma luta. A vida cristã é uma luta. E quem não aceita isso, não consegue perseverar. Não consegue.
porque acaba se fechando a própria graça. Então, finalizando esse ponto, o que eu queria mostrar, de uma maneira muito simples e rápida, né, devido ao tempo também, não vou ficar aqui me alongando, mas o mundo medieval não tem sentido falar que é um período de trevas. E o surgimento das universidades e tudo que elas produziram, as escolas. Você tem a escola de Paris, a figura de Abelardo, por exemplo, né? O Guilherme de Champeau e tantos outros. Você tem a escola de São Vítor, Hugo de São Vítor, Ricardo de São Vítor, né, que é consequência já do trabalho do Guilherme de Champeau, quando vai para lá e ajuda a criar a escola, trabalhando na abadia, e faz uma biblioteca enorme. Né? Você tem outras escolas que vão estabelecendo, a escola dos tradutores de Toledo, por exemplo. Então, esse próprio mundo medieval vai ter toda uma estrutura, uma organização, não só religiosa, mas, repito, escolar, acadêmica, que expressa esse amor à verdade. Essa coisa de que é um ambiente de pesquisa, mas para ter pesquisa, tem que ter liberdade, e liberdade de discussão, de debate. Então, se a igreja quisesse, então, simplesmente manipular tudo, não tem muita lógica. Para que ela criou a universidade? Não tem sentido. Né? Então, talvez o que mostra que, por trás disso, existe o quê? 3 coisas. Primeira, a finalidade das universidades, do estudo, era o enobrecimento do espírito do ser humano. Era enobrecer, era ajudar o ser humano, de fato, a atingir toda uma excelência. Fazer com que o ser humano desenvolva todas as potencialidades do seu espírito, as suas faculdades superiores, etc. Tornar cada vez mais elevada a virtude na vida do ser humano. Então, tanto esse enobrecimento, como essa elevação da virtude, essa era a meta e a finalidade do mundo medieval, da universidade no mundo medieval. E é por isso que no próprio contexto medieval, havia a distinção, primeiro, entre ciência e sabedoria. A ciência é o conhecimento das coisas criadas. A ciência é essa observação e essa investigação das coisas criadas, procurando analisar de fato a realidade e conhecer as coisas tais como elas são, na sua estrutura mais íntima, porque as coisas existem, mas elas poderiam não existir. Nós não somos necessários. Nenhuma coisa que nós olhamos é necessária, de forma absoluta. Então, se as coisas poderiam não existir, mas elas existem, por que as coisas existem em vez do puro nada? Essa era a primeira questão que o pensador medieval procurava enfrentar. Porque a partir disso, ele procurava entender o sentido, a razão de ser e, portanto, a finalidade das coisas. Então, a ciência era valorizada, que é esse conhecimento natural, fruto da luz natural da razão desse mundo criado por Deus, do conhecimento da própria realidade humana. A sabedoria, por sua vez, não é tanto o conhecimento das realidades criadas, mas sim o conhecimento das realidades eternas, daquilo que é absoluto, daquilo que é imutável. Por isso que, se na ciência eu me volto para conhecer as estrelas, ou a ursa maior, na sabedoria me interessa conhecer o Criador da ursa maior. Como eu me aproximo dele? Então são as realidades eternas e imutáveis que eu procuro me aproximar na medida do possível e a partir desse referencial conduzir a minha vida. Então essa distinção de ciência e sabedoria é fundamental no mundo medieval. E está pressuposta na construção da universidade. Mas tem um outro pressuposto que é mais basilar, que é a maneira como o cristianismo compreendeu a relação entre fé e razão, o modo como se entendeu a fé e a maneira como se entendeu a razão. O cardeal Ratzinger, por exemplo, no seu livro A Natureza da Teologia,
Ele afirma com todas as letras, dizendo: o cristianismo é uma religião do Logos. Mas por que o cristianismo é uma religião do Logos? Porque para o cristão, a fé, com certeza, é um dom de Deus. É uma iniciativa divina, mas que pressupõe a presença da razão. Ou seja, para o cristão, para nós católicos, e a maneira como isso era compreendido a partir da patrística, e também depois na escolástica, seja com o santo Anselmo, seja com o santo Tomás no século XIII e tantos outros, a razão, ela vai ser vista como aquilo que possibilita o fato de Deus nos dar a fé e a graça. A fé é um dom, mas Deus não dá o dom da fé para uma pedra. Ele não dá o dom da fé para uma planta. Ele não dá o dom da fé para um cachorro. Ele dá o dom da fé para um ser humano. Por quê? Porque quando eu digo, eu creio, quando eu realizo o ato de fé, e quando eu expresso esse ato de fé, eu uso a minha razão. É a minha razão e a minha vontade que eu estou usando. E muitos autores medievais, eles lembram disso. Então, no próprio ato de fé, quando eu digo eu creio, já está pressuposta o uso, a presença da razão. Então é evidente que a fé é um dom de Deus, mas é um dom que pressupõe um certo tipo de natureza que foi pensada, criada e dada por Deus ao ser humano. Ora, isso posto, mostra então que nós precisamos compreender essa relação entre fé e razão, porque é a partir desse princípio, dessa compreensão, que vai se erigir todo esse contexto, essa arquitetônica do mundo medieval das universidades. E compreendendo isso, fica muito mais fácil de nós entendermos o que ocorreu a partir do século XX, principalmente. Então, voltando, a universidade surge ali no século XII, com essa finalidade de enobrecer o ser humano e de tornar mais alto as suas virtudes. Para isso, estabelecer um ambiente de pesquisa e de produção de saber, um lugar de debate, tendo clara distinção entre ciência e sabedoria, mas ao mesmo tempo estimulando as duas, mostrando que as duas são importantes. Eu tenho que buscar tanto ciência quanto sabedoria, mas tudo isso só tem sentido se você partir de uma certa compreensão sobre a relação entre fé e razão. Então, o que é a fé, por exemplo? Santo Agostinho, nos seus sermões, ele vai dizer que a fé é um pensar com assentimento. Ora, se a fé é um pensar com assentimento, repito, quando eu digo eu creio, eu não creio com o meu estômago, com o meu pé. Eu creio com a minha razão, ligado à minha vontade. Então, quando eu digo eu creio, eu estou pensando, eu tenho consciência do que eu estou fazendo, eu estou pensando, mas ao mesmo tempo que eu vou pensando, eu já vou dando a minha adesão, eu já vou aderindo a Deus e aquilo que Ele, as verdades que Ele revela. Então, se é assim, tanto Agostinho como Santo Tomás e tantos outros vão dizer, mas nós cremos, é possível crer porque temos uma natureza racional? Sim. Mas temos motivos para crer? Sim. Ou seja, a razão que é anterior à fé, a razão sozinha, ela não é capaz de compreender totalmente o conteúdo das verdades reveladas. Mas a razão, ela pode mostrar e indicar que é conveniente crer. Por exemplo, as 5 vias de Santo Tomás. Então, quando você pega o argumento a favor da existência de Deus, que está no livro 2 do De Livre-Arbítrio de Santo Agostinho, quando você pega o capítulo 1, 2, 3 e 4 do Monológio de Santo Anselmo, onde ele apresenta ali 3 argumentos a favor da existência de Deus, quando você pega o capítulo de 1 a 5 do Proslógio de Santo Anselmo, onde ele apresenta o argumento único a favor da existência de Deus,
Quando você pega na Suma Teológica, as 5 vias de Santo Tomás, ou quando você pega a partir do capítulo 10º até o 13, da Suma contra os Gentios, em todos esses textos, cada autor do seu modo, procura apresentar argumentos a favor da existência de Deus. Ora, qual é o intuito deles? Infelizmente, muitas vezes, esses argumentos são chamados de provas. Aí vocês vão dizer, professor, mas está errado. O problema é que a palavra prova, ela tem uma carga semântica que gera um monte de problemas. Santo Tomás, por exemplo, nunca usou o termo prova, ele chamava de vias. São vias, caminhos, que mostram o quê? A razão, ela não consegue tornar uma evidência o fato de Deus ser. Aí muitos dizem, mas o senhor quer dizer então que a gente tem que... é existência? Não. Deus não existe. Deus é. Porque existir é você ser uma coisa que veio de outra. Ex, em latim, é a ideia de procedência. Você veio de um outro. Deus não pode existir. Porque se você disser que Deus existe, você está dizendo que Deus foi feito, que Deus veio de um outro que é superior a Ele. Então, na realidade, de uma certa maneira, Deus não existe. Deus é, porque Ele é a partir de si mesmo desde todo sempre. Então, Ele é. E é isso que eles tentam mostrar, que admitir, reconhecer que Deus é, Ele não tem simplesmente o ser, mas Ele é o próprio ser em absoluto. Ele fez tudo, mas Ele não foi feito. Então, demonstrar isso, mostrar a plausibilidade, a razoabilidade disso, isso é possível. A razão natural, a luz natural da razão é capaz de mostrar, repito, não é capaz de tornar Deus uma evidência. Deus é evidente para Ele mesmo, mas não para nós, devido às nossas limitações, enquanto criaturas. Então, finalizando esse ponto, ou seja, a razão é capaz de indicar, de mostrar que convém crer. E como que a razão procura mostrar isso, que convém crer? A partir de determinadas vias, a partir de determinados argumentos. Então veja que há uma razão que é anterior à fé. Há uma razão que está presente no ato da fé. E há uma razão que é posterior à fé. Que aí já é a busca da compreensão da própria fé. E aí entraria até no âmbito da teologia, por exemplo, que é o intellectus fidei, onde eu busco compreender aquilo que eu creio. Mas o que é interessante, sinceramente, o que mais me chama a atenção nesse contexto medieval, nesses autores, é que se você for ver, a fé e a razão, segundo eles, uma precisa da outra. Aí você vai dizer, como, professor? Sim, a fé precisa da razão, porque se nós não tivéssemos a razão, não teria como receber o dom da fé. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a fé precisa da razão, porque senão nós corremos o risco da nossa fé se degenerar muitas vezes, e aí acabar virando superstição e crendice, que são coisas distintas. Quando eu digo eu creio, eu não abro mão da minha inteligência. Santo Agostinho, num sermão dele, sermão número 120, ele diz: Deus nos criou e nos diferencia dos animais através da razão. Ora, se nós somos superiores aos animais e distintos dos animais pela razão, como que Deus poderia pedir a nós que nós venhamos a abrir mão daquilo que Ele nos deu e que nos torna superior aos animais? Ou seja, se eu sou diferente e superior aos animais por causa da razão, e foi Deus que me fez assim, como que Deus poderia pedir para mim, para eu poder ter fé, eu tenho que abrir mão da razão, que é aquilo que Ele me deu, que me torna diferente e superior aos animais? Deus estaria sendo contraditório e confuso? Então não tem sentido isso. Então a fé precisa sim da razão. Ela nos protege, porque a razão nos leva a refletir, a questionar, a pensar, a não acreditar em qualquer coisa. Por isso que a gente não pode confundir as coisas. Uma coisa é ser incrédulo. Uma coisa é você ser incrédulo ou uma pessoa chata que fica enchendo a paciência. Outra coisa é aquilo que São Pedro diz em outros textos,
Eu tenho que saber dar as razões da minha esperança? Sim, mas eu também tenho o direito de perguntar. Por que eu devo acreditar e aceitar naquilo que você está falando? Por quê? Ontem eu estava no mosteiro, por exemplo, dando formação para os monges de Vinhedo. Na hora do almoço, aí tinha uma pessoa junto. E ela virou e disse assim, não, então é por isso, né, como a Bíblia diz, né? Você se ajudará e Deus te ajudará. Aí eu estava quieto até então. Eu falei, mas aonde está isso? Ah, está lá. Lá onde? Meu Deus, quer dizer, nós temos que tomar cuidado com isso. É a mesma coisa, os absurdos que eu ouço sobre Santo Agostinho, sobre Santo Tomás, sobre autores medievais. Aí quando você faz a pergunta, onde está isso? Qual o texto? De preferência em latim, por favor. Aí a pessoa... Ah, mas eu li na revista super interessante. Ah, não, me desculpe. Eu tenho filho para criar, por favor. Não tem condições. Não dá para perder tempo com esse tipo de coisa. Falar nisso, agora deu uma super interessante, né? A última que saiu agora, o título é Filosofia Popstar. Que tem os nomes que vocês conhecem por aí, que eu não vou fazer propaganda. Não é? Mas até eu, ganhar 30 mil reais para dar uma palestra de 2 horas é interessante, né? O pessoal da esquerda é interessante por causa disso. Todo mundo fala de pobre de justiça, né? Mas ninguém tem problema com o capitalismo, no sentido prático. Né? Eu falei que fazia por 2, ninguém me chama. Uma coisa que... De 25 para 2 é considerável, né, padre? É um desconto bom. Mas não rolou, não deu certo. Acho que o que eu penso não bate muito com o que o pessoal pensa. Mas, enfim. Então, essa relação entre fé e razão é um pressuposto muito importante. Aí você vai dizer, professor, mas em que a fé ajuda a razão? E aí a parte mais bonita, na minha opinião. A fé ajuda a razão, primeiro, desafiando a razão. A fé desafia. E por que a fé desafia a razão? Para ajudar a razão a desenvolver a virtude da humildade. Então você é muito inteligente, você é muito capaz. Então explique o mistério da Santíssima Trindade. Explique o mistério da encarnação do Verbo de Deus. Ou da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Então a razão desafia, ou melhor, a fé desafia. Só que ao mesmo tempo que a fé faz isso, para tentar ajudar a desenvolver a humildade da razão, ela também faz uma segunda coisa. Por quê? Porque se a fé só desafiar, a razão corre o risco de despirocar. Ela surta, ela endoidece, e aí ela não tem esperança. Então o que a fé faz? A fé, por um lado, desafia. Por isso que os dogmas, eles não limitam a razão. Os dogmas treinam a razão para fazer a transcendência em relação ao absoluto e ao mistério. Ou seja, a verdade revelada não é irracional. Ela não é racional porque não se submete à lógica natural simplesmente. Mas também não é irracional. É transracional. Por isso que o dogma é importante, porque é o desafio a uma razão humilde, que quer se tornar humilde e superar a sua soberba. Mas se a fé fizesse só isso, correria risco. Então por que a fé também faz o quê? A fé consola. A fé vem e diz para a razão, olha, você ainda não entende, mas se você crer, você um dia entenderá. A fé gera esperança. A certeza de que Deus é fiel. Isso é o mundo medieval. Essa é a perspectiva de uma universidade no século XII, no século XIII. Né? E, portanto, essa certeza de que por isso que o curso de teologia
fazia parte das universidades públicas. Até hoje, muitas universidades da Europa, existe o curso de teologia em universidade pública. Por quê? Por causa de todo esse histórico aqui. Bom, o que aconteceu? A partir da década de 60, 1950, 1960, por aí, começou a mudar muitas coisas. Eu não tenho tempo aqui para ficar... Tem 2 livros, que é só você ler que você vai entender bem. O mais antigo, do Alan Bloom, chamado O Declínio na Cultura Ocidental. E o outro, do Roger Kimball, Radicais na Universidade. Tem outros também, mas esses dois textos, 2 livros, já ajudam a compreender algumas coisas. Então, o que ocorreu? O principal ponto. No mundo medieval, existiam 2 momentos na formação. O primeiro momento era dedicado como se fosse uma fase preparatória para ajudar a despertar aquela excelência, aquele enobrecimento do espírito humano. Então era a fase das chamadas artes liberais, o famoso trivium e quadrivium. Então o estudo da dialética, da retórica, da gramática, né? E depois da aritmética, da geometria, da música, da astronomia, etc. Tá bom? A finalidade dessas artes liberais era justamente preparar e colaborar para que a pessoa tivesse, em primeiro lugar, o desenvolvimento do seu espírito. Então, o estudo da gramática, da retórica, da dialética, era justamente esse, fazer com que o ser humano entrasse nessa dimensão do espírito, da linguagem, do pensamento, e fosse adquirindo aquilo que a gente fala tanto hoje em dia, né? Essa autonomia, essa capacitação, para poder compreender a verdade, atingir a verdade. Da mesma forma, o quadrivium, quando se falava da música, da astronomia, da aritmética, da geometria, essa ideia da relação do homem com o mundo, porque 4 elementos, terra, água, ar e fogo, né? Então a maneira de se relacionar com o próprio mundo criado, e qual é o lugar do ser humano nesse mundo criado. Então veja que eram artes liberais, no sentido de que eram contrárias àquelas artes mais servis, né, mecânicas, né, que tinham uma outra finalidade, que não era o enobrecimento do próprio espírito humano. Depois disso, depois desse período preparatório das artes liberais, aí vinha aquelas coisas mais específicas, onde cada um, de fato, escolhia uma determinada área, como direito, por exemplo. Eu quero fazer direito. Ora, o que aconteceu no mundo contemporâneo? Por vários motivos foi se mudando tudo isso. Tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, no Brasil. E esse modelo de querer formar esse ser humano, né, de ajudá-lo a atingir todo um nível de excelência em âmbito de virtudes, de formar o homem enquanto homem, capaz, né, de coisas nobres, isso foi sendo deixado de lado. E, em primeiro lugar, foi se estabelecendo toda uma agenda das chamadas minorias, né, e principalmente minorias identitárias. Isso foi invadindo o mundo universitário, principalmente a partir de 1960, depois de 1970, foi ganhando cada vez mais força. E hoje a coisa é muito intensa. É muito intensa. Né? Para vocês terem uma ideia, já tem lugar que já é obrigado a estudar matemática africana. Não se tem mais matemática. É matemática africana. Porque a matemática dos gregos é preconceituosa. O teorema de Pitágoras agora virou sei lá o quê. Então é disso que nós estamos falando. Né? É disso que nós estamos dizendo. Então veja, um monte de coisa que vocês veem por aí no âmbito do direito, da questão da ideologia de gênero, né? Algumas propostas no âmbito do direito, por exemplo, como interpretar a própria questão da lei, da Constituição, né?
a ideia de que a mulher ela tem uma alma e uma razão que é diferente da do homem. Isso leva a discutir, por exemplo, não só a questão do sexo, mas do gênero. Então, um monte de coisas vão sendo colocadas. Um monte de assuntos e temas que você fala, bom, mas qual é a relevância disso? Qual é a importância disso? Porque no meio universitário a questão é, tenho que ter um ambiente de pesquisa e discussão? Sim, mas em busca da verdade e daquilo que é relevante. E o problema é que na pós-modernidade, cada vez mais o conceito de alteridade, de diferença, né, de tolerância, foi se estabelecendo e chegou-se à conclusão, praticamente, de que uma coisa é nobre e excelente só porque ela é diferente. Mas veja, desde quando uma coisa só porque é diferente, ela é nobre ou é melhor que algo, ou é digna de ser estudada? Então, essa mentalidade, repito, multiculturalista, relativista, né? E aonde você vai deixando cada vez mais de lado a busca do saber, do conhecimento, ou seja, essa questão do conhecer pelo conhecer, de saber, de buscar a verdade sobre o mundo, sobre si mesmo, sobre as coisas, sobre Deus, isso foi sendo deixado de lado. E a educação cada vez mais foi sendo vista como um ato político. Paulo Freire é um exemplo, né, no Brasil, no nosso contexto, mas tem um monte de outros pensadores fora do Brasil, e muito anterior a Paulo Freire. Então, as consequências disso foram nefastas, porque, na realidade, a ideia de que quando você está ensinando a escrever, você não está só ensinando a escrever, você já está passando uma visão de mundo, você já está passando uma visão burguesa, autoritária, branca, classista. Então, no ato de escrever, no ato de ler, na própria matemática, história, geografia, o que for, tudo tem um ato político por trás. É impossível você buscar a verdade pela verdade. Bom, se é assim, aí aconteceu o que aconteceu. Então, essa questão das artes liberais foram desaparecendo, ou qualquer coisa parecida. No Brasil, você vê a questão da base nacional, por exemplo, né? É um problema seríssimo, você entendeu, em termos de educação, as propostas. Porque, sendo bem honesto com vocês e simples, por causa da questão do tempo, se tivesse mais tempo eu desenvolveria, mas você tem dois extremos, que são duas grandes sombras na área da educação. De um lado, no meio universitário, eu vejo muita gente falando, por exemplo, do marxismo cultural. Sim, Gramsci, ele foi o cara. Ele percebeu uma coisa que ninguém tinha percebido. Ele percebeu o seguinte, olha, podemos aqui continuar falando um monte de coisa, mas enquanto nós não dominarmos os meios culturais, a revolução não vai acontecer. Nós temos que dominar a universidade, o jornal, a revista, né, os livros, o cinema, o teatro, os meios culturais. Por quê? Porque você tem que habitar no imaginário das pessoas. Você influencia. Porque aí você vai quebrando valores, costumes, hábitos. Por isso que conseguiram o que conseguiram. Os cristãos se afastaram disso. Por isso que quando me perguntam, professor, o que fazer? Meu filho, vai estudar. Nós temos que voltar a ocupar esses espaços. Tem que voltar a escrever livro decente. Tem que voltar a fazer livro de literatura que presta. Entendeu? São essas coisas. É cinema, é teatro, não sei o quê. Nós temos que voltar a fazer essas coisas. Sem precisar necessariamente dizer que você é católico e cristão. Percebe? É transmitir valores. É transmitir princípios. A igreja durante séculos fez isso. A civilização ocidental é resultado disso. O Alan Bloom, por exemplo, ele diz com todas as letras no livro dele, ele diz a universidade, né, ele diz a sociedade, ele fala mais dos Estados Unidos, ele diz a sociedade americana que tem relação com a civilização ocidental está em crise. A sociedade está desmantelando e está em crise porque antes a universidade entrou em crise. Como a universidade foi desmantelando e as pessoas que eram sendo formadas lá depois ocupavam cargos na sociedade, automaticamente. Por exemplo, hoje em dia, tem um monte de município que está ficando quase louco. Outro dia eu fui para Goiás, perto de Catalão, o pessoal estava desesperado, porque tem uma promotora lá que deixa todo mundo doido.
A mulher é ateia, né? E além de ateia, enfim, é lésbica, né? Até aí o problema é dela, né? Não estou entrando, mas minha questão é que, a partir disso, ela quer impor um monte de coisas. Ela quer impor um monte de coisas. E o pessoal é muito simples, ninguém sabe o que faz, não reage. Aí é lógico, eu ajudei um pouco lá em algumas coisas, enfim, né? Não está sendo gravado não, tá? Então, e por aí vai, né? Mas não tem problema, o Padre Lodge já sofreu muito mais que eu. Então, a grande questão, né? Mas o grande ponto é esse. Aí indiquei umas pessoas em Goiás, enfim, que poderiam ajudá-las, né? Falei, vai brigar, mas briga de maneira inteligente. Tem que saber fazer as coisas. Então, em muitos lugares, por exemplo, a parte de direito, a igreja sempre teve uma presença enorme na questão do direito. Os promotores, desembargadores, juízes. Hoje em dia já não é assim. Nós dormimos. Essas pessoas receberam uma outra formação. E quando elas saem da universidade e entram no Ministério Público, ou vira desembargador, ou vira juiz, ela já vem com sangue no olho. E qual é a missão dela? Acabar com a Igreja Católica e desmantelar a civilização ocidental. Ela se sente imbuída de uma missão. Não sei quem deu. Se o outro lá apareceu para ela, não sei. Mas, enfim. Se sente capacitado e para. Então, isso é terrível. Né? Então, veja que você não tem. Então, por um lado, você tem o marxismo cultural, sim. Né? Os autores como Foucault, Derrida. Né? A parte de humanas, geralmente a humanidades é mais cruel nesse sentido. Mas a área de exatas e biológicas também está se contaminando cada vez mais. Menos, mas também está. Então essa é a nossa realidade. Você tem um pensamento de esquerda, a maioria dos professores, tem o marxismo cultural, que aí é todo um materialismo, né? E junto com o ateísmo, e com uma mentalidade revolucionária. Só que tem uma outra sombra que poucos falam. Mas a nossa igreja diz que é tanto quanto terrível, que é o liberalismo. O liberalismo também é terrível, por quê? Porque é uma idolatria, muitas vezes, do consumo. Essa coisa de o mercado resolve tudo sozinho, como se não existissem princípios e valores que não são negociáveis. Então eu não tenho nada contra a economia de mercado, mas, né, tem princípios, tem limites. Por exemplo, tem pessoas que entendem que a educação, qual é a proposta da educação? Um quer criar militante político, para ficar invadindo, tacando fogo em tudo. O outro quer, qual é a finalidade da educação? O mercado de trabalho. Você está de brincadeira, né? Eu vou formar o quê então? Parafuso? Ah, meu irmão, por favor. Eu tenho 3 filhos. Uma está por aí, não sei onde está perdida. Sempre ensinei desde pequeno. Qual é o teu fim útil? E eles falavam um monte de coisa. Eu falava, fim último. Não, pai, mas não pode ser último, porque depois desse tem outro. Eu não sei, pensa. E aí foi ficando angustiante, né? Por quê? Desde pequenininho eu percebendo. Aí eu ficava a carinha dele. A morte. É. Só que você tem que fazer a seguinte pergunta e reflexão. Ou você existe para ser comida de verme, ou você existe para contemplar para sempre um Deus que te ama. Você escolhe, meu filho. Não é a mesma coisa. Porque se eu existo para ser comida de verme, eu vou me comportar de um jeito. Se eu existo porque eu fui criado por amor e para amar e para ver Deus. Por isso que eu acompanho muitos casais. Infelizmente ou felizmente, Deus sabe o que é o melhor. Deus só me deu 3 filhos. Amém? Eu aceito. E errei muito nesse sentido. Mas é por isso que eu sempre digo para casais que eu acompanho. O aborto é uma coisa horrível, gravíssima. É assassinato.
Mas a criança abortada, ela existe. E ainda ela tem a chance de alguma coisa. Mas aquele filho que você nunca quis ter e se fechou a vida, esse não vai ter chance de nada. Porque ele não vai poder ver a Deus. Porque você, como causa segunda, não permitiu. Pense nisso. Pior que o aborto. Repito, o aborto é assassinato, sou contra qualquer situação. Mas a criança que não foi gerada, ela não tem chance, nunca, de ver o seu Criador. Porque o seu pai e a sua mãe entenderam que não devia ter. Por isso que eu chorei muito quando eu descobri que a minha esposa não podia ter mais filhos. Porque quando podia, eu não quis, no meu egoísmo. E quando eu queria, não podia. Né? Então isso é muito sério. E é isso que a gente tem que refletir um pouco. Né? Indo para o último ponto aqui. Ou seja, a universidade está em crise? Está. Tem alguma exceção ou outra? Tem exceções. Mas no geral, a maioria das vezes é uma situação bem delicada, bem complicada. Repito, por um lado você tem todo esse marxismo cultural. Por outro lado, você tem muitas vezes uma mentalidade do liberalismo, uma coisa exagerada, onde como se tudo fosse mercadoria. Tem pessoas que eu conheço que é a favor, por exemplo, como que vamos resolver a questão de tráfico de órgãos. Eu conheço pessoas que é a favor da liberação. Libera o mercado de órgãos. Quanto custa um coração, um rim? Que o mercado se autorregula. Eu conheço pessoas que defendem isso. Para mim isso é loucura. É sandice. Né? Então, assim, para a gente poder finalizar, você poderia me perguntar, professor, mas dentro desse contexto de um marxismo cultural, de todo um liberalismo, porque às vezes a pessoa não é de esquerda, não é marxista, mas é ateu do mesmo jeito. Eu conheço um monte de liberal que é ateu, que só busca o quê? A riqueza e o prazer, não busca mais nada. Acredita que existe só isso daqui, o agora e acabou. O que interessa é aquilo que me dá satisfação. Então é a busca constante do poder, da glória, do prazer. E tudo isso é vazio, segundo Cristo. Tudo isso não se sustenta. Então, da mesma maneira que nós devemos ser críticos à questão do marxismo, do comunismo, do socialismo, nós também precisamos entender que o liberalismo não é solução, não é resposta. Né? Uma sociedade simplesmente de consumo pelo consumo só gera vazio, não resolve nada. Então, o que eu vejo, por exemplo, cada vez mais no mundo universitário? Escravidão da bebida. Eu nunca vi tantos jovens que bebem cada vez mais. O alcoolismo aumenta cada vez mais. A questão das drogas, não preciso nem falar. Né? Consumo de droga é uma coisa assustadora. Então, bebida, drogas, né? É terrível. A promiscuidade. Essa coisa de sexualidade, então, virou uma banalização total. Então, não é só a doutrinação. Você tem uma doutrinação marxista, mas você também tem uma doutrinação liberal. O apego ao dinheiro, como se isso fosse o sentido da vida. Então, você tem uma falta de amor pela verdade, e é lógico que essa coisa de droga, de bebida, de sexualidade desenfreada, com doutrinação, qual é o resultado? O resultado é a perda do sentido da vida. Não tem como. Não tem como a pessoa encontrar ver sentido em tudo isso. Ela realmente vai se sentir arrebentada. Então, perante esse quadro, essa situação de crise, onde muitos têm esse vazio, não vê sentido em nada, estão escravos de um monte de vício, é nesse contexto que os jovens católicos entram na universidade, seja uma universidade pública ou particular. É nesse contexto que eles vão entrar. Muitos me perguntam, professor, o que fazer? E aí eu finalizo
dando algumas dicas. Primeiro, quando você entrar numa universidade, ou se você já faz parte de uma universidade, a primeira coisa que você tem que se preocupar é com a sua vida de oração. Você precisa ter a sua intimidade com Deus. Você precisa ter uma vida oracional. Quem não reza não se salva. Alguém já disse isso, e não fui eu. Né? Então precisa ter vida de oração. É o Santo Terço, é a meditação da Bíblia, né? E tantas outras orações, meditações. E todos os dias, vida de oração. Eu vejo, por exemplo, muitos jovens, né? De vez em quando aqui no São Bento aparecem alguns, que se converteram e querem estudar. É muito engraçado. Por um lado é bonito, mas por outro lado é trágico. Por quê? O cara se converteu em 6 meses. Aí em 6 meses eu me converti, acredito em Cristo, sou católico. Que bom! Ele já leu um monte de coisa. Leu esse livro, leu aquele livro. Ele leu um monte de coisa. Aí você chama ele para estudar. Não, vamos estudar. A hora que você fala, vamos na missa. Não, eu tenho coisa para fazer. Vamos rezar o terço. Ah, hoje não dá. Ou seja, é um católico meio gnóstico. Ele só quer saber de conceitos e ideias. Ele não quer estabelecer uma relação de fato com Deus. O que acontece? Não se sustenta. Depois de 6 meses já voltou para o mundo de novo. Já foi engolido. Porque não tem vida de oração. E o segundo ponto, não tem vida sacramental. Confissão, Eucaristia. Isso é extremamente importante. Essa questão oracional e sacramental. A busca da confissão, a busca da Eucaristia, se possível, um diretor espiritual. Eu sei que é difícil, não é fácil, mas enfim, aqueles que conseguirem. Esse é o primeiro ponto da orientação. O segundo ponto, ofereça sacrifícios pelas pessoas que você vai conhecendo. Se você vai conhecendo pessoas que estão longe de Deus, afastadas de Deus, faça jejum. Faça pequenas penitências por essas pessoas. Acredite no poder da oração e da ascese. Acredite. Porque no fundo quem converte a Deus não somos nós. Nós podemos ser canal da graça, mas nós não somos a graça. Eu sempre brinco, eu falo, eu me chamo Joel Gracioso. Mas eu não sou, tá vendo? Eu consigo fazer todo mundo rir. Mas eu não tenho poder para transformar você num homem novo, numa mulher nova. Mas Jesus tem. A graça tem. Então a gente precisa ter claro isso. Nós somos instrumentos, mas nós não somos o remédio. Então crê na oração, nos sacrifícios. E por fim, busque a virtude da humildade. O que mata muitos alunos que se dizem católicos e cristãos, é que às vezes chegam no meio acadêmico com muita arrogância e orgulho, achando que é santo, que é melhor que todo mundo. Seja humilde, ouça as pessoas, antes de julgar, procure entender a história daquela pessoa, por que ela é do jeito que é, por que ela pensa do jeito que pensa. Então a virtude da humildade conjugada à paciência, isso é extremamente importante. A coerência de vida, isso é fundamental. Se você fala uma coisa e pratica outra, como que eu vou evangelizar alguém no meio acadêmico, se eu não tenho coerência de vida? Eu defendo determinados valores e princípios, mas no dia a dia, nas minhas atitudes, eu mostro outro. Eu sei que todos nós temos as nossas pequenas contradições, mas tudo tem um limite, né? Então, essa coerência de vida, junto com a humildade, seja um aluno exemplar. O que é um aluno exemplar? Dedicado, mostre interesse aos estudos. Ou seja, que as pessoas possam olhar para você e elas sentirem a alegria de você existir. Eu sempre também, uma coisa que eu sempre trabalhei isso com meus filhos, né?
é glorificar a Deus com a sua vida. Ou seja, é alguém olhar para você e dizer: meu Deus, que bom que você existe. Porque como é duro, né? Quando a gente olha para uma pessoa e pergunta: por que ela existe? Quando a gente questiona essa pessoa, criatura de Deus, você fala: será que isso foi feito pelo Senhor mesmo? Ou será que tem um segundo Criador? Não é possível. Isso é sério. Então, é glorificar a Deus, é quando a pessoa olha para mim e glorifica a Deus pela minha existência, pelo modo como eu sou, e ela não precisa falar isso para mim, é no interior dela. E como que eu faço isso? Com o seu modo de ser, com o seu modo de agir, pelo que você é. Então, seja um aluno dedicado, mostre interesse pelos estudos, pela verdade, né? Não fica colando, pelo amor de Deus, pegando coisa do Google, entregando para o professor, e depois fica com aquele moralismo doido. Eu amo a verdade. Pelo amor de Jesus Cristo, quem vai acreditar em você, meu filho? Então, assim, tem que ter coerência. Então, se eu não amo a verdade, se eu não me esforço, se eu não me dedico, se eu não sou honesto, se eu não tenho equilíbrio entre a fé e a razão, que exemplo que você vai ser para os professores? Ou para os alunos? Então, infelizmente, a verdade é uma só. Nós, muitas vezes, em vez de sermos canal da graça, nós, muitas vezes, somos o empecilho na vida do outro. Então, eu te diria, com muita honestidade, a partir da minha experiência de vida, se você quer ser testemunha de Cristo no mundo universitário, se você quer colaborar para que mais pessoas encontrem o amor de Deus, tenha uma vida de oração, tenha uma vida sacramental, busque a humildade, busque ter uma vida coerente. Mostre o seu amor pela verdade, pelos estudos. Seja honesto, seja sincero. E principalmente, como o Papa Bento XVI nos ensinava tanto, viva a verdade com caridade e a caridade na verdade. Essas coisas precisam caminhar juntas. A verdade sem amor, ela muitas vezes se torna uma coisa cruel e pesada. Mas a caridade sem a verdade também se torna sentimentalismo e não ajuda ninguém. Por isso que essas duas coisas precisam caminhar juntas. Então, na minha experiência de vida, o que me ajudou muito nesse quadro todo foi isso. Foi com amigos professores, que muitas vezes me procuram, e com alunos. Uma vez nessa casa eu tive uma experiência muito bonita. Eu estava chegando ali na entrada, isso já faz alguns anos. Era quase 7 horas da manhã, estava muito cansado. E aquele dia eu me questionava um monte de coisas. E na hora que eu cheguei, que eu fui entrar no mosteiro, um aluno me parou. Ele me parou, entrou na minha frente, olhou para mim e disse: professor, bom dia. Eu falei: bom dia, filho. E ele falou: eu posso te dar um abraço? Eu acordei e falei: minha Nossa Senhora, 7 horas da manhã, segunda-feira, e eu sabia que ele era chapadão. Ele usava uns mequetrefe lá, né? Ele era marxista, ateu e cheirava. Mas assim, nunca tive problema com ele. Eu falei: bom, tudo bem, né? Aí ele me abraçou, começou a chorar. Eu fiquei quieto, não sabia o que falar. Falei: meu Deus, o que está acontecendo? Aí ele olhou para mim e disse: obrigado. Eu falei: obrigado do quê? O que eu fiz? Porque assim, sinceramente, eu nunca tinha falado com ele. Eu sabia que ele era meu aluno, mas eu não... Ele falou: não, o senhor dá aula para mim 1 ano, né? Mas... Eu falei: não, eu lembro de você, eu sei que você é meu aluno. Mas eu nunca conversei com ele, eu não fiz nada. Ele falou: o senhor acha que não fez? Ele falou: mas eu queria só convidar o senhor para o meu batismo e meu crisma, que vai ser no final do mês, que o abade vai fazer. Eu me converti, professor. Eu resolvi ser católico. E eu só queria dizer, não para o orgulho do senhor, porque eu sei que não foi o senhor,
Mas eu queria dizer duas coisas. Primeiro, eu gostaria de pedir perdão para o senhor, porque muitas vezes na aula eu fui muito agressivo com o senhor. E o senhor nunca revidou. O senhor respondia todas as minhas perguntas. A sala ficava irritada, a sala ficava nervosa, e o senhor ficava tranquilo, respondia as perguntas. O senhor nunca me humilhou, o senhor nunca me agrediu. O senhor sempre tirou minhas dúvidas. E quanto mais eu agredia o senhor, mais paciência o senhor tinha comigo. Então eu queria pedir perdão e queria agradecer. Porque eu sei que não foi o senhor, mas através das aulas do senhor, principalmente das confissões de Santo Agostinho, eu encontrei. Esse rapaz hoje, ele está casado, e antes dele casar, ele parou a vida promíscua que ele tinha. Ele ficou 6 meses vivendo na castidade junto com a namorada. A namorada também se converteu, eles casaram, e faz mais ou menos 6 meses que nasceu a primeira filha dele. E ele é professor. Só por ele valeria a pena. Só por ele eu passaria tudo de novo. Para mim é isso. Evangelizar no mundo universitário é isso. A questão não é quantitativa. A questão é fazer o que Deus nos pede. Mesmo com as nossas misérias, Deus nos usa. E num dia que eu estava muito mal, me questionando profundamente, eu perguntava para Nosso Senhor, para que eu faço tudo isso? Para que eu viajo tanto, Senhor? Eu deixo a minha família, eu deixo tantas coisas. Para quê? A impressão que eu tenho é que ninguém ouve. E naquele dia Nosso Senhor respondeu, às 7 horas da manhã. Foi a única vez. Mas para mim bastou. Porque o justo caminha na fé, não na visão. Eu não preciso ver mais nada. Cristo é que vê. Deus abençoe vocês. Obrigado. Sensacional, não é? Eu, como professora de escola pública, eu não queria sair daqui assim durante alguns meses, eu queria ficar aqui, do lado do professor de história e do lado do padre, por um bom tempo, aprendendo tudo que eu não aprendi na minha vida inteira sobre história, né? Eu queria embrulhar o senhor e levar assim, clonar de repente, e botar assim em todas as escolas públicas de São Paulo. Eu acho que ia ser maravilhoso, né? Enfim, eu fico muito agradecida mesmo de estar aqui, presidindo essa mesa e conhecer o senhor, porque vale muito a pena conhecer um professor na sua categoria e saber que, em primeiro lugar, um professor de história que ama a Deus acima de tudo e não tem vergonha e fala isso para todo mundo com esse carisma, com esse carinho, com esse amor, como o senhor citou o seu aluno, né? Que mesmo lhe instigando, e o senhor estava ali e conseguiu até a conversão dele. Olha, vale muito a pena. E que Deus abençoe muito o senhor e a sua família.